Então a gente começa agora falando sobre Adrenalina, que tem mais um episódio inédito rolando amanhã na TV Unicinos, canal Futura, Ecomotion Parte 2. E aí, a Ana Karina tá aqui conosco. Ana, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tá ótimo o dia, né? Tá lindo, né? Fantástico, maravilhoso, ótimo pra gente fazer muita atividade esportiva, muita atividade física. Daria pra fazer um Ecomotion hoje? Daria, acho que hoje seria um dia perfeito para fazer, friozinho de manhã, então dá para começar com uma boa de uma corrida, usar umas malhas, né, que respirem bem. Diferente do que foi a Ecomotion da Bahia, né, que tava completamente chuvoso, né? Foi numa época que geralmente não é o normal que o Ecomotion faz, né? Vamos começar falando o que é o Ecomotion. É uma corrida de aventura expedicionária que acontece todos os anos, é a maior corrida da América Latina, onde os atletas fazem um percurso da largada até a chegada, onde eles têm que seguir essa rota, passando por alguns pontos. E são 4 atletas, no mínimo tem que ter uma mulher em cada equipe, e todos têm que ter uma equipe de apoio. Então, é uma prova que os atletas do mundo inteiro vêm participar, porque ela é muito difícil, né? A forma como os organizadores elaboram ela, faz com que o atleta que venha participar e termine um Ecomotion, termine essa corrida de aventura, ele pode se considerar um atleta de corrida de aventura top no mundo, né? Eles têm muita dificuldade. E essa, particularmente, os atletas internacionais disseram que nunca mais viriam para o Brasil fazer um Ecomotion, porque ela teve muitas dificuldades. Começar pelo clima, né? Do tempo, que choveu todos os dias, era um calor torrencial com chuva. E ao mesmo tempo eles não conseguiam, o clima, né, não secava por onde eles passavam, pelas bikes ou pelos treks, então foi muito complicado. A prova atrasou muito, mais de um dia, mais de 24 horas, eles tiveram que cortar, as equipes que não chegaram até um determinado ponto, num determinado dia, eles cortaram a prova para que eles conseguissem acompanhar todos e chegarem. É uma prova que levou 5 dias, né? Os atletas que ganharam, geralmente eles fazem 4 dias, eles levaram mais de 5 dias, então ela teve muitas particularidades, problemas físicos muito maiores do que as outras corridas, né? Eles tiveram muitas lesões, os atletas chegaram no colo das equipes para poderem chegar no momento, né, do dia. Mas então, o desgaste, ele é normal, né, Ana? Só que pelo jeito, como tu tá falando, esse foi demais, né? Foi assim, existe um estudo feito em atletas de corridas de aventura, que eles têm uma vida útil física muito inferior a quem é um sedentário, por exemplo. Caramba! Sim, porque para ti seres um atleta de corrida de aventura, tu tem que ter um bom treinamento, muito parecido com um atleta de triatlo, tá? Ele faz um percurso de corrida, ele faz muitas caminhadas, ele pedala muito, tem que ser muito bom na pedalada, tem que ter uma bicicleta adequada, tem que fazer muita remada, né? A remada é o que determina também em muitos momentos a força que tu faz o tempo todo dentro da água, o desgaste. E tem que entender um pouco de orientação, tem que ter alguém na equipe que consiga entender e se localizar naquele mapa que as provas te determinem que tu faça, né? Um GPS humano tem que ter, então. Tem que ser uma pessoa que tem uma navegação mais favorável. Então, da equipe é o que coordena isso. E os outros vão se determinando, sou melhor no pedal, sou melhor, né? Tem uma resistência física e tal. Então, eles têm que ter uma preparação muito grande. Só que no momento da corrida, o que determina isso é o lado psicológico, porque chega no momento que a tua dor é tanta, que o teu estresse é tanto, porque tu não come, tu não dorme, tu tá o tempo todo no sol, na chuva, te exercitando, gastando, se alimentando mal, muito mal. Então chega um momento que quem faz corrida de aventura, tem atletas ali que participaram de 40, 50, 60 corridas de aventura no mundo. E chega um momento da tua vida que eles vão analisar esse atleta, o condicionamento físico dele, ele já não serve para mais nada, porque ele está com rompimentos em todas as articulações do corpo. O cara está estrupiado, então, sim, no jargão mais... Eles tomam... não existe antidoping também, né? Porque eles não são provas olímpicas, então eles também usam uma medicação para que eles possam aguentar e suportar a dor no momento. Então, é claro que tu mascara a dor, né? Tu não trata ela naqueles dias, 5, 6 dias. E quando termina uma corrida, eles estão acabados, eles não conseguem conversar, eles não conseguem descansar, sabe? Eles
é um esforço sobre-humano. E eu, como professora de educação física, todas as provas, chega no final e digo, pô, mas isso não é esporte, entendeu? Porque esporte é prazer, esporte é condicionamento físico, esporte é uma superação, é uma qualidade de vida no teu físico. Porque o que tu faz? Tu faz toda uma preparação para que tu chegues na velhice saudável, né? O que é atividade física? Ela é uma prevenção, ela não é uma remediação. Então, e a corrida de aventura não é isso. Né? Claro que para participar de uma corrida de aventura, tu tem que ter uma preparação física adequada. Só que toda a preparação que tu teve, tu acaba com ela naqueles 5, 6 dias ali. Entendeu? Quando a pessoa emagrece, então, depois uma coisa. Emagrecem horrores, emagrecem bastante, suando. Comendo pouco, se desidratando. E eles emagrecem muito, né? Eu nunca participei no final, nunca peguei um atleta, vamos medir a quantidade de gordura que ele tem no corpo, né? O peso dele, a condição dele, tirar o sangue para ver, né, a quantidade que ele tem de potássio e tudo, e depois pegá-lo depois de 5 dias. Eu nunca fiz isso, mas eu tenho... próxima temporada, talvez. Quem sabe, né? A gente poder pegar uma equipe médica e levar junto e fazer. Mas o que a gente mostra no programa, né? A gente não mostra nada disso que eu tô falando. O que a gente mostra? A gente mostra o tempo todo os atletas numa superação física, e porque o lado psicológico é o que predomina isso, num lugar lindo como a Bahia, né, onde a gente percorreu todo a costa do descobrimento do Brasil, né, e a costa das baleias. Então eles saem da cidade de Prado, vão subindo até em direção ao Monte Pascoal, e esse foi o primeiro programa, e o segundo que estreia amanhã, que é o final. Então eles descem o Monte Pascoal, vão passando pelas cidades e vão costeando o litoral até chegar em Porto Seguro. Então eles fizeram bem a rota do descobrimento, né, eles largaram no mar remando, foram para Prado e tal, foram subindo. Então a gente mostra o tempo todo isso, como foi difícil acompanhar esses atletas, porque a prova se perdeu, teve alguns problemas de comunicação muito grande, porque o pessoal, os celulares não pegavam, os rádios deu algum problema. Então a prova toda, que foi gravada em abril, bem na época do descobrimento, ela teve muitas particularidades que dificultaram, não só a vida dos atletas, mas para quem estava acompanhando também, no nosso caso, né? Mas quem assistir amanhã o Adrenalina às 9 da noite não vai ver nada disso. As pessoas vão ver imagens lindas, os atletas, claro, a gente vai mostrar muitos problemas, as dores, as dificuldades, não vão ver nada disso que eu tô falando. Eu tô falando os bastidores, né, do quanto é difícil. Nós fomos para uma das praias que foi considerada uma das praias mais bonitas do Brasil, na costa da Bahia, que é a Praia do Espelho, um lugar lindo, assim, que diz que quando tem uns momentos no mês que a lua, ela tem uma subida no mar e o mar todo fica prateado, por isso que chama Praia do Espelho, diz que é um lugar assim, ó, fantástico. Nós passamos o dia inteiro parados na praia, aproveitando, tomando banho de mar, fazendo as imagens e tal, esperando a primeira equipe passar. Nós chegamos lá às 10 da manhã, a primeira equipe passou às 5:30 da tarde. Que trabalho ruim, né, Ana? Não, olha, eu vou te dizer, quem ouve, quem vê, acha que a gente vive num paraíso, mas não é. Tu imagina tu ter muitas informações para captar em vídeo, e tu não consegue fazer isso esperando, né? O primeiro dia é agradável, o segundo dia é legal, no quinto dia tu já não aguenta mais. Poxa, eu quero trabalhar. E participar de uma corrida de aventura, a gente não consegue ser o atleta da corrida. Tu tá ali como um interlocutor, né? Não consegue acompanhar o ritmo deles também, também, não consegue acompanhar, porque eles entram no meio do mato que os carros não chegam. Só que se tu for um atleta junto e com câmera na mão, com microfone, não tem como fazer isso, né? E aí a gente sempre divide um pouco a equipe, quando é uma corrida, assim, a gente fica 10 dias envolvido, o Léo vai para um lado e eu vou acompanhando a imprensa, né? Então não tem imprensa só que trabalha com imagem, tem imprensa impressa, né? A maioria que está ali, o pessoal do jornal. Então, o que eles precisam? Eles precisam 1, 2 fotos, voltar para o hotel, escrever o seu texto e mandar para o jornal. E a gente que trabalha com televisão, com imagem, não é assim. Tu precisa de um máximo de imagens possíveis. Então, a gente fica inventando pauta, a gente fica conversando, eu vou conversando com os colegas. Tem imprensa do mundo inteiro, porque tem equipe da Noruega, da Nova Zelândia, né? Da Espanha, de Portugal. Então, sempre tem um repórter, um jornalista de algum país. Então, é uma forma da gente também trocar informações e saber e tal. Então, tem essas particularidades, assim, para nós.
E também fazer turismo de uma forma diferente, né? Poxa, quem é que vai querer, eu vou fazer toda a rota do descobrimento do Brasil e tal, ninguém vai fazer isso, né? Então participar de uma corrida do lado de fora, não como atleta, mas como imprensa, é muito válido, porque a gente acaba conhecendo um Brasil diferente, né? Teve um ano que nós fizemos uma corrida de aventura, que a gente participou, foi no meio do sertão do Nordeste a 50 graus, entendeu? Um lugar que eles chamavam de caldeirão, porque era um inferno. E as pessoas moravam ali, né? Então, aí foi engraçado, porque a gente passava, e eu passava, o Adrenalina já tinha um certo conhecimento, e as crianças, né, da Caatinga gritavam Adrenalina, porque viam a gente, se identificava. Porque aí eu aprendi uma outra realidade do sertão, né? Todo mundo tem parabólica, as pessoas não passam fome, como é aquela ideia que nós tínhamos de 10, 15 anos atrás. Tem a sua cabra, tem a sua galinha, entendeu? Tem leite, tem comida e tal. E a prova aconteceu no meio do sertão. Quando que tu vai pro sertão para ver qual é a realidade, entende? Então isso é válido, isso é muito rico para quem precisa captar essas imagens, pegar informações e estudar e ver. E aí tu vê assim o que acontece com esses atletas que passam por esses lugares, né? Poxa, o cara vem lá da Nova Zelândia, o berço das atividades esportivas de aventura no mundo, e se depara com uma realidade do Brasil, né? Um lugar que tem um clima e uma geografia fantástica, que tu pode pegar um clima de uma temperatura de 0 graus e descer por, sei lá, 200 quilômetros, está na beira da praia, 30 graus, entende? Então, para eles também é muito rico o povo, a receptividade das cidades, das regiões, como recebem, né, esses atletas. Então, tem muitas coisas bacanas que a gente vai aprendendo muito e vai te conhecendo também, né? Isso é legal de tu ver o Brasil, que forma que o Brasil passa, e é isso que a gente quer passar sempre na Adrenalina. Então, corrida de aventura, particularmente o Ecomotion, a gente sempre mostra essas coisas positivas, né, que a gente consegue transmitir pelo programa. Mas isso a gente pode deixar de lado, então, um pouco, essa coisa física dos atletas. Eu né? vou te dizer o seguinte, ó, o teu papo ali sobre o lance da pessoa ter que passar o sobre-humano, né, do que os atletas conseguem passar na hora do esporte. Os ouvintes ficaram com medo aqui, né? Tem um ouvinte aqui que mandou uma mensagem pra gente dizendo que ficou assustado com o Ecomotion, né? Ele prefere ficar com a bicicleta dele, com a academia dele, que é mais legal, porque o pessoal realmente... Eu as primeiras vezes que eu vi, assim, eu fiquei também, né? Porque eu sempre encarei as atividades esportivas com prazer, né? Eu sempre fiz o paraquedismo, que é o meu esporte, por prazer, por amar, por gostar. E eu sempre nunca quis ser instrutora de paraquedismo, porque, poxa, o dia que eu não estou afim de saltar, eu tenho que ter lá um aluno e tal, e botar o cara no ar, pode acontecer alguma coisa, tu tá predisposto e tal. Então eu nunca quis. Então eu sempre coloquei um prazer muito grande. E não tem prazer na dor física, né? Não existe alguém que sinta prazer, a não ser que seja um masoquista. O que não é um atleta, porque o atleta vive também de prazer, porque a gente libera substâncias quando faz atividade física que te deixam relaxados e te dão prazer, e tu quer cada vez mais, por isso que tu vai treinar cada vez mais. Agora, com eles não acontece um prazer. Tanto é que eles se medicam para poder cessar um pouco a dor. Então, tu acaba ficando um pouco assustado. Mas o que te leva a fazer uma corrida de aventura, tu sair da partida e dizer, será que eu consigo chegar no final? É uma determinação que cada um tem a sua. Preparação física tem que ter? Tem que ter condições, tem que ter uma pessoa que goste de pedalar, que goste de caminhar, mas o teu lado psicológico é o que determina se tu chega ou se tu não chega. Então, e ainda tu estás numa equipe com mais 3 pessoas, né? Tu é o quarto, que cada um tem as suas particularidades, né? Todo mundo diz, tu quer conhecer alguém, viaja com a pessoa, né? Pra te saber como ela é. Então, tu tá ali 5, 6 dias junto com aquela pessoa, botando o teu diabo pra fora, né? Os teus problemas ali no momento da dificuldade e tal. E eles 4 têm que chegarem juntos, não é para qualquer um, né? Não é qualquer um que faz uma corrida de aventura de 5 dias, mais de 600 quilômetros, por umas geografias diferentes, com atividade física, e consegue chegar no final. Então, eles, no momento que eles chegam, eles são heróis. Aí eles choram, as pessoas choram junto, as pessoas, sabe, a imprensa junto, né? A equipe que chegou no final, que todo mundo vai conseguir ver amanhã, foi uma equipe do Brasil,
sabe? Foi o Oscar Lunga, que eles, uma equipe de Brasília, que eles sempre disseram, poxa vida, o dia que eu conseguir completar um EcoMotion e chegar no final sem primeiro, eu já estou realizada na minha vida, né? E são atletas que participam de corridas de aventura no mundo inteiro. Então foi bacana, assim, de ver os caras chegando, sabe? Eu tava lá no momento que eles chegaram, entrevistei eles, eu chorei junto, porque a gente passou pelas mesmas dificuldades e consegui ver os pés deles, né? A sujeira, os caras remando e sabe? Eles não sabiam nem mais por que estavam remando e problemas gástricos, sabe? E vomitaram e tiveram febre. Então, poxa, tu fica questionando, isso é esporte? Né? Isso é esporte. Mas tudo bem. Então, amanhã todo mundo vai conseguir ver a segunda parte do EcoMotion, que é uma corrida de aventura, uma das maiores da América Latina, às 9 horas no canal Futura. Também podem entrar no nosso site adrenalinatv.com.br e tem fotos lindas ali, tem todas as informações. E isso tudo que eu tô falando para vocês é o que aconteceu lá, né? Porque eu tava lá. Agora, quem vai assistir o programa amanhã no canal Futura não vai conseguir ver nada disso. A gente vai mostrar as bolhas nos pés, as dores, né? O cara não dormindo, não comendo e tal, mas vai ver lugares lindos, vai ver a superação deles, vai ver, né, um pouco da dificuldade da gente conseguir achar as equipes e conversar com eles e tal. Mas isso que é legal, na verdade, do nosso bloco Adrenalina aqui no Blá Blá Blá, né? Não é saber o que vai acontecer no programa necessariamente, né? Mas saber o que tem por trás. O que tem por trás, né? Sim. Porque daí a entrevista que vira, na verdade, um programa suplementar, né, pro programa depois, né? A pessoa pode ouvir a entrevista, depois ver o programa e saber tudo, né? Saber tudo. Sim, saber. Isso que é bacana, né? A gente não se orienta, né? Ah, mas isso que ela falou foi o que ela disse. Sim. Isso aí. Isso é legal, a gente gosta bastante. Depois a gente pega essa nossa entrevista e bota também nas redes sociais, né? No Facebook, no Twitter e tal, para todo mundo ouvir. E o legal é o seguinte, que as pessoas do Brasil inteiro, né, conseguem ouvir o que a gente está falando e a gente recebe muitas informações, né, de todo mundo esperando, tendo uma expectativa bacana, porque a gente entrevista todo mundo e a gente procura fazer no Adrenalina assim, ó, quem chegou em primeiro lugar e quem chegou em último, todo mundo tem a sua importância, porque para nós os programas não são determinados pelos vencedores, e sim a gente conta a história da corrida de aventura lá naquele momento, o que aconteceu. Então isso é uma particularidade que a gente sempre teve de poder fazer, né? E eu tenho uma queixa, sempre tenho uma queixa para fazer, que todo ano eu falo com o Léo, olha, Léo, não vamos fazer corrida de aventura, pelo amor de Deus, eu tenho pavor, justamente por isso, porque a gente passa 10 dias completamente envolvidos, né, é difícil falar com os atletas, né, tem alguns dias 2, 3 dias, quando eles estão assim no meio da corrida, que é muito complicado, eles não vão parar, o cara com o relógio, com o tempo, para te dar uma entrevista e conversar contigo, então eu tenho sempre muita dificuldade, é um desgaste muito grande, e rende 2 programas, né? Às vezes a gente faz viagens maiores ou até menores, de 1 semana, 7 dias, e rendem 4, 5 programas. E o EcoMotion rende 2 programas. Mas todo mundo adora, né? Um dos programas mais elogiados da própria direção do Futuro. Eles adoram que a gente faça corrida de aventura pela diversidade de informações que é passado, pelos lugares, né? Por essa coisa da superação dos atletas e tal. E é sempre bacana, assim, né? É que no momento que a gente tá lá, eu tô reclamando. Depois que vejo o resultado final, eu gosto, poxa, valeu a pena. Então eu também tenho a minha superação, porque eu vou pra lá e não quero tá lá, e tento boicotar de todas as formas, e aí a coisa acontece, e depois que passa o resultado, bom, aí foi a minha chegada da etapa final da corrida, quando eu vejo o programa pronto. Tem pergunta aqui no MSN do ouvinte Ricardo, perguntando qual a idade média dos participantes do EcoMotion. Olha, tem atletas assim, ó, a maioria acima de 18 anos, é claro, nunca vi nenhum atleta menor de idade, não tem nenhum. E tem atleta de 45, 50, 55 anos. Nossa, mas é uma coisa tão agressiva. São atividades de tanto impacto, né? Sei lá, a impressão que a gente tem que, né? Tem que ser alguém que tenha... Bom, tudo bem, esses caras têm um preparo físico. Eles têm um preparo físico, assim, ó, o Paul, que é um dos atletas americanos da equipe da Team Sol,
ele tem, eu acho que ele tem mais de 40 anos, beirando os 50 anos, e ele é considerado um dos monstros da corrida de aventura, né? O filho dele também é super atleta, o menino foi a pessoa mais nova que chegou no topo do Everest, então ele tem toda, né, essa formação, assim, esportiva e tal, é bem bacana, e ele é um monstro, né? Só que o que determina isso, que isso vai te dando com a maturidade, né, com o tempo, é o lado psicológico. Porque tu pode ter todo o gás físico e ter resistência, só que tu não tem essa experiência que só a vida vai te dando ao longo das corridas, ao longo do treinamento. Então, geralmente, quem se dá bem numa corrida de aventura são os mais velhos, são os mais experientes, porque fazem a coisa com calma. Eles não vão sair na disparada no início. Eles estão sempre no mesmo ritmo, porque já se conhece o seu corpo, conhece seus limites. Sabe os atalhos. Sabe, né? Porque é muito importante a pessoa se conhecer, entendeu? Eu tenho uma dor, mas eu consigo superar essa dor, eu vou mantendo ela. E isso é só a maturidade que te dá. Então, quem determina muito, claro que sempre tem, numa equipe, tem um que é bem mais novo, tem um mais velho, né? Mas o coordenador geralmente é um cara mais experiente e mais velho. Justamente por isso, né? Porque ele tem essa maturidade, tem esse conhecimento. Então, tem atletas acima de 18 anos, né? Respondendo a pergunta do ouvinte, não lembro de ter nenhum que seja menor de idade, tem 18 anos e tem até 50 e poucos anos. Bacana, então o pessoal assiste Adrenalina amanhã, 9 horas da noite, né? Amanhã, 9 horas da noite, no canal Futura, Adrenalina, segunda parte da Corrida de Aventura, o EcoMotion, que foi gravado em abril deste ano no Brasil. O programa vai repetir no domingo, às 4h30 da manhã e às 5h30 da tarde. E a gente tem um novo horário no canal Futura, que é segunda-feira, às 8 da noite. Depois tem os horários aqui da TV Unicinos, que o Rodrigo pode me dizer. Sexta-feira, às 7h30 da noite. Sábado, ao 12h30. E terças também ao meio-dia. Meio-dia. Isso aí. Tá certo, então. E tem tudo no nosso site, adrenalinatv.com.br. Vai lá. Ana Karina Belegante, obrigado pela participação novamente aqui no Blá Blá Blá. Obrigada. Semana que vem o episódio é sobre... Deixa eu dar uma olhada aqui. É sobre Psychoblock, pêndulo e escalada em cascata congelada no Brasil. Porque a gente já fez cascata congelada na Argentina, né, nos países que tem montanha, que tem muito gelo. Agora no Brasil ninguém nunca viu, é inédito. Então vai, a semana que vem, a gente fez Psychoblock em Torres, né, nas Guaritas. Depois pêndulo em Torres também. E fechamos com escalada em cascata congelada na região entre Santa Catarina, na Serra do Rio do Rastro. E todo o programa foi feito com o mesmo esportista, que é o Ricardo Baltazar. Ele fez o Psychoblock, ele fez o pêndulo e ele faz a escalada em cascata congelada. Todo mundo conhece ele como Ratinho. Bacana, então, semana que vem, hein? Fiquem ligados aqui no Blá 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 também, que a gente bate papo sobre isso na terça-feira. Então, Ana, valeu pela participação, um grande abraço. Obrigada, para vocês também.